Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto que eu coloquei aí nas minhas mídias sociais e algumas pessoas vieram me perguntar, então eu achei importante fazer um vídeo falando um pouco mais sobre esse caso, até porque foi um caso que repercutiu em rede nacional. Então, tô aqui para de repente esclarecer a sua dúvida, a dúvida de alguns pacientes que vieram me fazer a pergunta. Então, nada mais como a gente esclarecer, um profissional tá podendo esclarecer às vezes as dúvidas em questões que a gente tem. E o caso teve uma repercussão grande, passou em alguns meios de comunicação e eu vou deixar aqui o link da reportagem, tanto que saiu no jornal, quanto que saiu em canal aberto, e da reportagem também da dentista em questão. O caso que eu venho falar é do paciente que veio a falecer pela colocação de facetas, que são os laminados cerâmicos. Em primeiro lugar, deixo a minha solidariedade com o familiar que perdeu o ente querido. Sei que não deve estar sendo fácil, porque você perder um familiar é muito difícil, é insubstituível, uma dor que só o tempo pode fazer cicatrizar a ferida. Também me solidarizo com a profissional em questão, que eu imagino que não deva ser fácil, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente lidar todos os dias com vidas, a gente anestesia e a pessoa tem emoções, tem família. Então é difícil também, não é fácil, né? Que a gente tá lidando com o ser humano, não é um boneco que a gente faz o que quer. Então eu imagino que também deve estar sendo muito difícil para ela. E eu venho esclarecer e você pode perguntar, realmente o paciente faleceu pela colocação de facetas? Eu não sou contra colocar facetas em resina, laminados cerâmicos, que foi o que o paciente veio a colocar, que são que são as famosas lentes de contato, só que a gente chama de laminados cerâmicos, que são cerâmicas, películas muito finas, que a gente desgasta o dente para fazer com que aquele laminado tenha uma aderência sobre aquela superfície dentária. Então, assim, não sou contra, a gente, tanto eu quanto a minha irmã, fazemos facetas em resina, fazemos laminados cerâmicos, mas o que nós priorizamos é uma saúde gengival, uma saúde periodontal, uma pessoa que a gente não vê só a saúde da boca em si, a gente vê a saúde sistêmica também. Então, todo o corpo da pessoa tem que estar em perfeito equilíbrio. Como o Dr. Laí Ribeiro sempre fala, um dentista não pode ver uma boca sem um corpo, assim como um médico não pode ver um corpo sem a boca. Tudo está relacionado. E você já parou algum dia para se perguntar se o dente é um osso, se o dente é um órgão? E aí eu lhe respondo, dente também é um órgão, assim como nós temos o coração, nós temos o pulmão, nós temos a bexiga, nós temos o rim. Cada um tem a sua função específica, assim como é o dente. Cada dente tem a sua função, o seu equilíbrio na nossa boca. Deus não fez a nossa boca, os nossos dentes em vão. Ele fez tudo minucioso, tudo perfeito. Assim como ele colocou 20 dentes numa dentição de leite, assim como ele colocou 32 dentes numa dentição permanente, quando a pessoa tem os dentes do siso. Então ele sabe, porque cada dente tem a sua função, o que precisaria fazer para uma mastigação, o que seria preciso para ter uma saúde bucal, uma estética. Então não pense que você tirando o dente hoje vai aliviar o seu problema, mas futuramente aquela ausência de dente vai te fazer falta, seja na mastigação, seja numa questão estética. Porque quando você tira o dente, que é um órgão, você tá se mutilando.
Existem transplantes de órgãos quando a pessoa tem algum problema. Olha, eu tenho uma deficiência renal, tenho uma deficiência que eu preciso fazer um transplante de rim, preciso fazer um transplante de coração. Você não vai lá e tira um dente, um órgão, vou tirar hoje meu coração. Ai, não, vou tirar hoje meu rim. Claro que não, assim como é o dente. Você não pode chegar e falar, eu vou tirar meu dente. O dente é um órgão e ele precisa ficar no nosso corpo, porque ele é importante. Logicamente, se teve algum quadro infeccioso que não tem como salvar aquele dente, infelizmente, você tem que tirar. Mas, se você pode cuidar, tente manter os seus dentes, porque a saúde começa pela boca. Então, não negligencie isso. Se você tem sonho de colocar facetas, não fique com medo em relação a isso. Mas, antes de você procurar preço, procure qualidade, procure se informar, procure saber se você não tem um problema periodontal, se você não tem algum outro dente que precisa fazer canal. Cuide da saúde em primeiro lugar. A estética entra como uma consequência, uma cereja do bolo. A partir do momento que você tem uma saúde bucal legal, você pode fazer a estética, mas não negligencie isso, não coloque a estética em primeiro lugar, coloque a sua saúde. Porque se você tem um quadro infeccioso na boca, ele passa por todo o seu organismo, ele passa pelo coração, ele passa pelo pulmão, ele passa até na unha do seu dedo da mão, na unha do dedo do pé, ele passa também. Então, para você ver o quão importante é você ter uma saúde bucal. E o paciente em si, de acordo com os laudos feitos por outros profissionais, dizem que ele tinha uma perda óssea. E dá para ver também naquela radiografia que o paciente tinha uma perda óssea. E uma pessoa com problema periodontal é realmente contraindicado a colocação de facetas. Não posso dizer que se o paciente tinha uma saúde periodontal estabilizada, se tinha mobilidade. A dentista fala que não tinha. Então, ela investigou, ela sabe o que ele tinha e o que não tinha. Agora, que a gente aqui no consultório sempre orienta os pacientes tente ter uma boa qualidade de saúde bucal, que tudo o resto virá como consequência. E o paciente, de acordo com a reportagem, disse que ele teve um quadro infeccioso. E nós, como periodontistas, a gente pede o exame panorâmico, mas também pedimos radiografias periapicais, que são para investigar dentes específicos. A radiografia panorâmica, ela vê a boca como um todo. A periapical não, ela vê dentes específicos. Na radiografia periapical, a gente consegue ver se a pessoa tem um defeito ósseo, se a pessoa tem uma perda óssea no sentido horizontal, no sentido vertical, se pode fazer uma regeneração, se a pessoa tem uma bolsa periodontal. Além dos exames, também fazemos uma avaliação odontológica. A gente utiliza sondas periodontais, que a gente vê se a pessoa se aquele dente está legal, se não tem uma perda óssea, se tem uma bolsa que precisa de um acesso, de um tratamento melhor. Então, assim, além de exames de sangue, também para saber se a pessoa tem uma deficiência de vitamina, que precisa ser suplementada. Então, a gente não vê a boca só, a gente vê tudo em questão. E de acordo com o que aparece nas reportagens e nos laudos, que o paciente teve um abscesso periodontal. Ou seja, provavelmente as bactérias que estavam alojadas ao redor do dente, na gengiva, entrou pro dente e ocasionou uma lesão que a gente chama de perioendo. Ou seja, nada mais é que as bactérias que estão circulando o dente em questão, entra via canal, entrou para dentro do dente e ocasionou o problema. E como eu comentei, a corrente sanguínea, o quadro infeccioso que está no seu dente, passa por toda a sua circulação. E de acordo com o laudo, o paciente teve um choque cardiogênico
teve um quadro de septicemia. E assim como a medicina chinesa fala que cada ponto da nossa orelha está ligado a uma determinada parte do nosso corpo, a algum órgão do nosso corpo, a medicina chinesa também fala que cada dente é responsável por um órgão do nosso corpo. Então, e aquele dente que foi falado que o paciente teve um abscesso, é o dente 35, que é o segundo premolar inferior do lado esquerdo. E esse dente é responsável pelo nosso sistema linfático. E o sistema linfático nada mais é que ele ajuda a limpeza do nosso organismo. Então, automaticamente, se a pessoa tinha um quadro infeccioso, alguma bactéria ali, ela caiu dentro da circulação que ocasionou um problema no sistema linfático, ou seja, ela não conseguiu combater aquela limpeza, estava ali alojada, e o paciente já era um paciente que tinha problema de cardiopatia, então a bactéria provavelmente alojou. E o quadro de septicemia, ou seja, pelo sistema linfático, aquilo ocasionou, caiu tudo na circulação do paciente. Tanto é que, para poder te explicar leigamente, se você tem uma dor de garganta, às vezes a pessoa fala, nossa, parece que eu tô com uma íngua debaixo do pescoço, debaixo da minha mandíbula. É por causa que o sistema linfático, as linfas, os gânglios infartam pelo processo inflamatório. Então foi a mesma coisa que aconteceu com o paciente. Então assim, não procure preço, procure qualidade. Se você tem sonho de colocar facetas ou laminados cerâmicos, não fique com medo em relação a isso. Não foi por causa das facetas em si que o paciente veio a falecer, mas pode ser que o paciente tinha um problema periodontal que agravou o quadro dele. E se você soubesse o quão as bactérias que tem na nossa boca são tão severas, que as bactérias que a gente tem na boca, elas são mais virulentas se você comparar, se você for encontrar no vaso sanitário no ânus, para você ver o quão virulentas as bactérias que tem na nossa boca. Então não negligencie. Às vezes você pode perguntar, mas por uma limpeza custa tudo isso? Por que eu tenho que vir periodicamente a cada 3, 4, 5, 6 meses, dependendo do quadro que a pessoa, o paciente em questão, que cada paciente precisa voltar mais esporadicamente. Outras pessoas a gente pode passar um tempo mais longo de fazer manutenção preventiva, mas não negligencie a sua saúde bucal. A saúde começa pela boca. É importante você ter uma saúde periodontal legal. A estética vem. E esses dias eu estava comentando com uma paciente, eu falei, não dê importância só à estética, dê importância à sua saúde. Primeiro tire esses quadros infecciosos que você tem, para depois você pensar na estética. Igual, uma artista também em questão fez um tratamento endodôntico, fez um tratamento de canal e ficou algumas bactérias alojadas ali, que depois de muito tempo ela veio a ter problema que as bactérias subiram para o seio maxilar, essa cavidade oca no nosso rosto, e automaticamente subiu para a cabeça. Então, para você ver, a gravidade, ela teve consequências depois. Então, não negligencie, não sou contra. Às vezes tem algumas pessoas que falam, pessoas têm tratamento de canal, tem que extrair o dente. Não sou a favor disso. Eu acredito que existem hoje tratamentos endodônticos que você pode fazer. Nós temos a ozonioterapia, que é maravilhoso, a ozônio é vida. A ozônio melhora muito, não só para tratamentos de canal, mas a gente pode usar em questões de restauração, tratamento periodontal. Então, ozônio é maravilhoso. Nós usamos aqui, tanto eu quanto a minha irmã, a gente usa no consultório, fazemos todos os procedimentos com a ozonioterapia. Ela veio para revolucionar qualquer tratamento odontológico que a gente pode fazer. E não só o tratamento em si, a gente também vem investigar problemas de saúde sistêmica,
que se a pessoa tem alguma deficiência que precisa ser complementada. Então, assim, não fique com medo. Se você tem sonho de colocar facetas ou laminados cerâmicos, investigue primeiro se você não tem nenhum problema na sua saúde periodontal, nenhum algum problema de mordida que pode ser resolvida. Então nós estamos aqui de braços abertos para investigar tudo. E se você tem um sonho, não fique com medo, porque nós estamos na era que todo mundo quer dentes brancos, dentes maravilhosos, dentes claros, mas não coloque a estética em primeiro lugar. Coloque a sua saúde bucal em primeiro lugar. E a estética vem como uma cereja do bolo para deixar mais ainda aquele sorriso harmônico. E o que a gente está vendo aqui atualmente no consultório, tanto eu quanto a minha irmã, pessoas que fizeram facetas de resina com muito excesso de resina em torno da gengiva, laminados cerâmicos com muito cimento, ocasionando inflamação. E hoje você faz a faceta, hoje você tira esses excessos, mas uma vez aquela inflamação, tem casos que você precisa remover aquilo que não tem condições do que fazer. Não procure preço, procure qualidade, procure investigar se você não tem nenhum problema por trás. Se você não tiver, ótimo, as facetas e os laminados vão cair muito bem, desde quando muito bem feitos, que não fique em excesso de nada para ocasionar um problema futuramente na sua gengiva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Achei importante fazer o vídeo por causa que teve pessoas que ficaram com dúvida. Se você gostou, curte, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui. Se tiver sugestão de novos vídeos também, terei todo o prazer em responder, terei todo o prazer de fazer vídeos novos para vocês. E vou deixar aqui, como eu falei no início do vídeo, a reportagem. Se você ficou curioso, pode ir lá. Se ficou alguma dúvida, mande aqui para mim. E fiquem ligados nos próximos vídeos e ative o canal e ative o sininho no canal para você receber novas notificações de novos vídeos. Um beijo grande no seu coração. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um grande beijo. Tchau!